Qualquer grande marca faz uma baita de uma campanha, contrata uma personalidade, faz uma produção cinematográfica e bota para rodar no YouTube. E daí todo mundo que está aqui fica ansioso pelos 5 segundos para pular anúncio. E aí a mídia não é entregue, ou seja, a mídia, o anúncio está sendo pulado na ponta. E isso é muito preocupante, porque as marcas precisam começar a entender que elas precisam contornar esse comportamento. Essa decisão está na nossa mão. Você pegava, assistindo uma novela, agora passa coisa, começa a passar propaganda, pega o celular, abre o Facebook, começa a responder, responde o WhatsApp, esqueceu da novela. Boa noite, pessoal, tudo bom? Alguns já me conhecem, que eu fiz a tour, e outros que quiserem fazer tour depois também podem me chamar. Meu nome é Marinês, eu sou promotora de inovação aqui no Sorro. Eu atuo por meio da Rede de Inovação, que é uma parceria entre a Prefeitura aqui de Florianópolis e a ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia. Eles têm esse projeto para justamente dinamizar toda essa cultura inovativa que a gente tem o privilégio de ter aqui em Floripa, certo? E a Rede de Inovação ela é uma apoiadora das iniciativas que existem no Centro de Inovação. E, por meio disso, a gente apoia hoje o evento aqui da Raise Hands com esse meetup. Bom, o Sorro ele é um centro de inovação que está atuando aí desde junho do ano passado. Esse prédio aqui, que é um prédio imponente aqui da região de Coqueiros, foi construído há 40 anos atrás, se vocês acreditem ou não. E aqui funcionava toda a parte de redação do Diário Catarinense. Bom, esse prédio aqui foi reformulado, é um exemplo aqui de renovação, de inovação na utilização de espaços. E eu tenho o prazer hoje de apresentar para vocês, hoje que a gente tem mais de 70 CNPJs ativos, mais de 240 membros aqui. E no último ano, desde a inauguração, já passaram por aqui mais de 3.000 pessoas. Tá bom? Bom, agora eu até vou pegar minha colinha aqui, porque o cara que vai vir agora, ele é uma pessoa experiente. O Gabriel Schmidt, que vai vir agora palestrar para vocês e transferir todo esse conhecimento por meio da narrativa, da fala dele. Ele é um profissional com fortes habilidades digitais. Ele tem muita experiência em planejamento estratégico, em criação e gestão de projetos de comunicação. Ele tem mais de 15 anos de experiência na área de comunicação e marketing. Já passou por agências em Porto Alegre, São Paulo, e participou e executou de campanhas e projetos na Coca-Cola, na Olímpicos, no Walmart, na Claro, na Yukon, na Lacta, na CIA. E hoje ele está junto aqui da Raise Hands, cuidando e reforçando toda a parte de estratégia criativa. Tá? Essa empresa, ela passou por uma reformulação que eu tive o prazer de assistir tudo isso. E hoje eles contribuem para o desenvolvimento de marcas e negócios aqui no ramo de tecnologia e inovação de Floripa. Vem para cá, Gabi. Valeu. Eu acho que eu vou usar isso aqui. Obrigado pela apresentação, Mari. Tudo certo o som aí, pessoal? Então vamos lá, arena cheia, hoje chegando gente. Pessoal, tem lugar aqui, quem for chegando, vocês podem trazer o pessoal para cá. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Meetup Test. Hoje aqui comigo está também, além da Mari, que eu estava falando com vocês, está o Jimmy e o Ferrari da Raise Hands. Também está o Gabriel Leite da Feeds e o Ale, que é da 1007. Daqui a pouquinho essa turma vai vir bater um papo aqui comigo. Falando em papo, a nossa ideia aqui é justamente fazer um papo bem descontraído nesse clima que tem o Sorro, clima próximo da arena aqui, bater um papo bem descontraído, bem leve, solto, mas principalmente um papo bastante inspirador. Faz um tempo que a gente está trabalhando com marketing de audiência e produção de conteúdo, e a gente quer trazer um pouquinho desse conhecimento aí que a gente está botando em prática aqui no Sorro, junto com essa turma daqui.
A ideia é trazer também um pouco com vocês uma espécie de debate, depois a gente pode trocar uma ideia com perguntas, vai ser uma coisa bem aberta, que a gente não elaborou muito, não tem muito formato, mas a ideia é ser bem descontraída aí. Para falar de construção de audiência e conteúdo que engaja. Há um tempo atrás, a gente começou a falar muito em mudança aqui dentro. Mas mudança já é uma coisa bastante datada, né? Já é quase velho falar de mudança. Está mais do que sabido que muita coisa mudou nesses últimos anos. Bastante coisa, principalmente nos últimos 10 anos. E todos os mercados foram e estão sendo impactados. Não apenas o nosso de comunicação, mas de todas as empresas que aqui estão no Sorro, de todo mundo que está empreendendo, startups. São mercados que foram muito impactados nesses últimos anos através das mudanças. Mas quando a gente fala de mudança, eu gosto de olhar para 4 pilares principais. O primeiro deles é o que de fato mudou, como e o que está mudando. O ponto 3, pilar 3 é o que ainda vai mudar. E o 4, e não menos importante, é como a gente se prepara para todas essas mudanças e principalmente como a gente pode se adiantar a algumas delas. Alguns anos atrás, estava indo eu, meu irmão mais novo, a minha irmã e meu pai para uma locadora de vídeo. E isso não faz muito tempo. Muitos de vocês já devem ter tido essa experiência de ir até uma locadora de vídeo locar seu filme. Era um evento que, cara, era o evento da família, assim, toda semana, toda sexta-feira, praticamente toda sexta-feira, ou ele nos buscava no colégio, ou a gente já estava em casa, nos pegava e a gente ia para uma locadora. E eu acho que a minha paixão por cinema, por filme, por histórias, começou ali. Mas a gente tinha uma regra na família, né? Era uma família um pouco grande e cada filho poderia pegar um filme, né? Um único filme. Imagina, então, uma criança, um pré-adolescente indo na locadora, aquele mundo de filme, de escolha, vários corredores. E era aquela decisão, qual filme eu vou pegar para assistir no final de semana. E existia 2 regras, principalmente entre eu e meu irmão. A minha irmã pegava mais aqueles filmes dela, ela não se misturava muito com a gente, deixa meu filme aqui, peguem o de vocês. E eu e o meu irmão, a gente tinha um desafio, que era, número 1, convencer o pai a deixar a gente assistir um filme de terror. O segundo desafio era a gente negociar entre eu e meu irmão um filme que eu fosse escolher, o meu filme é a minha escolha, mas que ele também fosse gostar, e o filme do meu irmão, que ele fosse escolher, eu também pudesse gostar. Quase uma venda casada, assim, né? Já que eu tenho uma escolha, vou tentar otimizar isso aí, vamos pegar junto. Algumas vezes rolava, outras vezes não. Uma vez que rolou, a gente escolheu um filme, e esses dias o meu irmão veio me visitar, e a gente estava lembrando dessa história, desse fato. Pessoal, fiquem à vontade, tem lugar aqui para quem quiser sentar, tá? E eu e meu irmão estavam lembrando da seguinte história. Nessa ida à locadora, a gente pegou um filme que até hoje, abrindo um parênteses, eu acho uma grande injustiça não ter recebido o Oscar esse filme. Talvez alguns de vocês já conheçam. Ele pegou 1 e eu peguei a sequência 2, que é Chuck, o Brinquedo Assassino. Não sei quem conhece, mas eu acho uma grande injustiça não ter recebido o Oscar. Melhor ainda, o filme dublado na época. E a gente pegou esse filme, né? Pô, negociamos com o pai, pô, peguem esse filme de terror, tá liberado. Fomos para casa ansiosos. Na época ainda era VHS, bota no videocassete. E a gente foi ansioso para casa para ver aquele filme de terror. Obviamente, em algumas cenas acendia a luz, ficava com medo, debaixo das cobertas. Mas, pô, foi um evento, assim. Assistimos o 1 e, obviamente, na sequência já botamos o filme 2 para assistir, eu e ele. Ao final desse grande momento de alegria, de assistir um filme que realmente tu queria, que tu foi empolgado para casa, bateu uma bad vibe, assim, deu uma leve tristeza, que obviamente era. Não tínhamos mais filmes para assistir, né? A gente assistiu os nossos 2 filmes, eu já tive a vantagem de gostar do filme que ele escolheu, e não tinha mais, era um final de semana inteiro que a gente ou repetiu o filme, foi o que a gente fez, assistimos de novo no sábado, no domingo algumas vezes, mas naquela época a gente também não tinha TV a cabo em casa, era isso, e não tinha, aquela época, depois que vieram os DVDs, os Blu-ray, a gente começou a colecionar um pouco, mas não tinha, foi aquele filme, resumindo, foi aquele filme.
Corta para alguns anos depois, eu estou em casa, na frente da Smart TV, como todos vocês fazem esse ritual. Eu estou ali na frente do meu Netflix ou do Amazon Prime, com um catálogo enorme, com milhares de filmes, séries, produção própria, podendo fazer uma maratona ou de House of Cards, que eu posso ver uma maratona, 40 episódios, ou o recente Casa de Papel, que eu terminei de assistir, fiz uma maratona também num sábado e domingo com a minha namorada, assistimos umas duas temporadas. Enfim, isso mostra, e eu só tracei um paralelo com o Netflix, que também já é um exemplo até um pouco clichê e datado, mas que ele mostra de forma democrática, e muitos conhecem, como essas plataformas, essas empresas, essas tecnologias, essas marcas, mudaram completamente mercados. A gente pega, voltando um pouco lá atrás, o mercado de locação de filmes, principalmente nos Estados Unidos. Da noite para o dia, o Netflix quebrou e fechou as portas da rede Blockbuster com quase 10 mil lojas. Isso é um impacto extremamente profundo no mercado. Eu estou falando só de filmes, vídeos, cinema. Agora peguem tantos outros mercados, que era por isso que eu falo, né, as mudanças que já aconteceram, que estão acontecendo e que vão acontecer de forma ainda muito mais acelerada e exponencial. Então, passado alguns anos, o Netflix chega à marca de 140 milhões de usuários únicos. Eu não estou falando daquelas contas que a gente divide com amigo, com família, são usuários únicos. E essa marca, essa plataforma, essa tecnologia, o que a gente quiser chamar, ela impactou realmente muito na maneira como a gente consome filme, como a gente consome conteúdo. Não só o mercado de locadoras, o Netflix acabou e dizimou, como também o mercado, o cinema foi influenciado, a maneira como a gente consome conteúdo, as produtoras de vídeo, as produções próprias, enfim, se a gente for falar só de Netflix, e não é o que eu quero falar aqui, a gente vai falar horas só deste case específico. Mas este rei do entretenimento, vamos chamar assim, hoje, seguindo aquela linha de que as coisas ainda estão mudando e vão mudar, este rei do entretenimento, com seus vários usuários, com seus milhões de usuários, com muita grana dentro dessa plataforma, com muitos investidores, com uma tecnologia incrível, com algoritmo que ainda nenhuma outra plataforma conseguiu chegar no algoritmo de indicação para o usuário, mesmo eles estão sendo ameaçados. Hoje a gente olha para o lado e vê uma Amazon Prime entrando no Brasil de forma muito agressiva, que é uma outra plataforma de streaming. Netflix, eu falei que está com aproximadamente 140 milhões de usuários. A gente tem uma Amazon Prime com 100 milhões de usuários hoje já no mundo, chegando. A gente tem o Hulu, a gente tem a Disney Plus, que o que está fazendo a Disney Plus nos próximos meses, talvez ainda esse ano? Vai tirar todo o seu catálogo de filme Disney do Netflix, que estão lá os desenhos, os filmes, Toy Story, e vão levar tudo para a Disney Plus. É um outro grande player que vai entrar no mercado. A gente tem a Apple TV Plus, que agora à tarde, hoje mesmo à tarde, foi anunciado o novo iPhone, o novo MacBook, e eles também, no início do próximo ano, já vão estar botando no ar as produções próprias que já estão sendo gravadas, ótimas produções próprias da Apple, porque a gente não precisa nem falar o quão este player é muito forte em qualquer mercado que ele adentrar. Enfim, a gente tem outros, a gente tem a HBO Go, que veio com a série Game of Thrones, que é uma das séries mais assistidas no mundo. Então, eu só estou exemplificando para a gente ver que este grande rei do entretenimento, como ele também é ameaçado. No balanço agora recente, não sei se é 4 ou 3 meses atrás, o próprio Netflix, palavras do Netflix, quando eles lançaram o balanço para os seus investidores, o próprio Netflix disse: temos todos esses pontos de atenção, sabemos de todos esses concorrentes, óbvio que sabem, estão no mercado há mais tempo, mas não é eles que estão nos ameaçando. A ameaça do Netflix, segundo palavras do próprio Netflix, são os games, o Fortnite, que é um game que hoje tem 250 milhões de usuários únicos. É impressionante, quando a gente fala, eu fui conhecer o Fortnite há pouco tempo atrás. Para algumas pessoas é novidade, mas quando a gente traz esse número, são 250 milhões de jogadores jogando esse jogo. Só um único jogo. Não estou falando nem de jogo de celular, não estou falando nem de PlayStation, Xbox. 250 milhões. Então, o Netflix diz, a nossa ameaça é o tempo tela, o tempo de atenção das pessoas. Que elas não estão só sendo dividido esse tempo com os nossos concorrentes, mas estão sendo dividido entre outras tantas plataformas. O nosso WhatsApp, que todo mundo tem aqui na mão, também
é um concorrente do espaço-tempo. O Netflix ele usa uma expressão que é o tempo-tela. Né? Então é isso, o tempo-tela que a gente está dividindo. Então, só para finalizar e já passar a palavra para o Alessandro, que vai também trocar um pouquinho uma ideia sobre produção de conteúdo, conteúdo que engaja. Esse é o grande desafio hoje das marcas, das plataformas, dos nossos negócios, das nossas startups, de empreendedorismo, blá, 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 blá. O tempo, né? O tempo está escasso. E por isso que eu agradeço o tempo de vocês, de ter me ouvido aqui um pouquinho. E agora a gente vai evoluir um pouco mais nesse papo bem legal, tá bom? Sejam muito bem-vindos mais uma vez. O Ale está botando o microfone ali. Sim, Isso aí, cara. Tá, oi pessoal, boa noite. Beleza? Eu sou o Alexandre, a gente fala que eu sou o irresponsável pelo marketing do 1007, que é a balada. O 1007 é uma rede de casa noturna, começou aqui em Floripa, tem 10 anos agora já fazendo os eventos. Hoje já tem em Balneário, em São Paulo, e também a gente tem o delivery. E o delivery é meio que a ideia de levar toda a nossa energia, tudo que a gente faz para outras casas, outras cidades, qualquer outro lugar que seja fora da onde a gente já costuma fazer nossos eventos. Eu estou com umas colinhas aqui só para não me perder. Então, antes de começar a falar do 1007 em si, do que a gente faz, eu queria meio que fazer uma pergunta, não exigindo resposta mesmo. Mas se vocês já tentaram se comunicar como outras pessoas, assim, tentar fingir que vocês são outras pessoas para poder fazer qualquer outra coisa, pedir alguma coisa, fingir que você é o irmão para pedir uma coisa para o pai, alguma coisa assim. Todo mundo acho que já tentou fazer isso, algumas vezes consegue fazer esse tipo de coisa, mas nem sempre é efetivo, né? Porque a comunicação ela é individual, cada um tem o seu jeito de se expressar, de falar e tudo isso. Então, pode tentar o quanto você quiser, você nunca vai ser perfeitamente 100% uma outra pessoa. Né? E aí a gente fala isso igual para as empresas. Como é que você vai se comunicar por uma empresa? Como é que é muito complicado de você chegar e falar assim, agora eu sou a empresa. Mas não, a empresa é uma empresa. Se outra pessoa assume outro lugar, ela vai falar de outro jeito. Isso é muito complexo, né? É uma coisa que pode ter anos de estudo, assim, que não vai ter uma definição muito clara de como é essa representação de uma empresa na mão de uma pessoa. E o pior, quando são várias pessoas. Então, esse é um desafio que a gente tem, porque o caixa que está atendendo, ele está se comunicando pela empresa. O atendimento que está aqui no escritório falando, ele está falando em nome da empresa. A pessoa que está respondendo o comentário, que está respondendo o feedback, que está mandando e-mail, que está fazendo qualquer coisa, ela é a empresa. Então, se eu for contar de funcionário do 1007, são, sei lá, 300, 400 pessoas que todo dia, o dia inteiro, à noite, na festa, na saída, estão falando pela empresa. Né? Então, tem que ter um alinhamento muito certo do posicionamento da empresa, de toda a identidade, de como é que se posiciona, de como é que fala, de tudo isso. Então, esse acho que é o maior desafio nosso hoje, até uma coisa que a gente estava conversando durante a semana, que é justamente como é que a gente vai... como é que todo mundo aqui pode falar igual pela empresa e levar a mesma comunicação para o cliente. Né, sem que eu fale de um jeito, a pessoa do meu lado fale de outro jeito e acabe confundindo o cliente que, na verdade, ele quer falar com a empresa, não é com a gente. Tá? O 1007 é isso. Tem as pessoas bebendo, são vocês podem estar no 1007 essa noite, aliás, no final de semana, mas bebendo, você vai estar lá curtindo, você vai estar lá dançando, cantando as músicas, ou vai estar lá dando close, tirando foto e curtindo uma festa como você talvez não curta em qualquer outro lugar. Assim, a gente sabe da importância que a gente tem nesse meio, porque a gente realmente inovou uma forma de fazer festa, de fazer evento. E, cara, a gente atende, sei lá, 2.000 pessoas por noite, contando as 3 casas e mais delivery. Aqui no escritório a gente atende, sei lá, de 50 a 100 pessoas que ou perderam alguma coisa no final de semana, ou querem mandar um feedback pra gente, ou só querem mandar uma mensagem, querem falar, 1007, eu amo vocês, amo você, porque eles
se direcionam para a gente como uma pessoa mesmo. O 1007 é o amigo deles. O 1007 é quem... A gente recebeu esses dias uma pessoa que está se curando da depressão indo no 1007, sabe? E isso pra gente é demais, tipo, é um amigo. O 1007 é um amigo do cara que está tirando ele da depressão, sabe? Então a gente sabe que isso é o... nosso objetivo é vender festa. É vender a diversão, o entretenimento. Mas, cara, isso é o valor do nosso produto, sabe? E a gente sabe que para tudo isso a gente tem algumas referências. A gente tem que ser guiados por referência. Até peço desculpa pela qualidade do print, né? Mas aqui foi o que deu ali para fazer rapidinho. E o Gabi estava falando do Netflix. A gente não combinou isso aí, né? Não foi combinado ser do Netflix. Não foi combinado. Parece propaganda que vem uma tela ali com o valor, né, da mensalidade. Eles pagaram para mim. Eles pagaram para eu estar botando. E o Netflix, sem dúvida, é uma referência para a gente, né? A gente tem várias referências, mas o Netflix está sempre presente ali na nossa comunicação. Porque o Netflix ele se porta como uma pessoa. Oi? Calma aí, deixa eu voltar aqui. Ele fala como uma pessoa. A pessoa falou, será que o Netflix, quando o chefe entra na sala, os funcionários minimizam rapidinho a planilha de Excel e continua assistindo uma série? É exatamente assim. Eu fico contando os dias do final de semana chegar e eu poder preencher umas planilhas, umas tabelas. Então, a gente quer se comunicar desse jeito, sabe? E a gente acha que... A gente tem certeza que o nosso público cobra isso da gente, né? E, cara, não é só falar assim, não, vamos falar em primeira pessoa que vai dar tudo certo. Não, tem que estar todo mundo engajado nessa função de ser o 1007. Aqui é um caso nosso, que eu trouxe para vocês, que o 1007, a pessoa... a gente reagiu a stories da pessoa, que ela marcou a gente, e daí ele respondeu, oi gata, vi que você curtiu umas fotos, quer me dar um par de ingressos para alguma festa? E a gente falou, opa, pode ser, talvez, quem sabe, sou difícil. Você pode participar das minhas promos. Aí ele, é que eu sou universitário. E aí, muitas vezes a gente acaba sorteando essas pessoas, assim, de alguma forma e tal, dando algum benefício para eles. E daí, logo na sequência, ele postou no Twitter, ele tirou um print da nossa conversa, e botou aqui, eu que estou flertando com o 1007 Brasil, muito linda. Então ele já deduz que o 1007 é uma menina, né, ou do gênero feminino, enfim, ele traduz dessa forma. E daí ele respondeu com, oi, vamos? E daí ele já marcou um outro amigo. Não, esse aqui é ele? Não, esse aqui é ele mesmo. Não, é que ele respondeu aqui embaixo, bora linda. Mas isso acaba gerando depois muito engajamento, porque ele vai mostrando para as pessoas e tal, e isso acaba indo bem longe. Então a gente viu que essa maneira de comunicar é uma forma que acaba juntando as pessoas, né? Eles querem mostrar isso para os outros e tal, eles querem ser atendidos pelo 1007. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que botar nesse contexto, assim, né, para criar o nosso direcionamento, é a referência. Depois disso, a gente tem que ter um time. Se esse time não estiver engajado na mesma referência, no mesmo direcionamento, não vai funcionar. Tem que estar todo mundo engajado. Então, cara, o 1007 é dividido em várias partes, digamos assim. Aqui funciona a produção e o marketing. Então, criação de anúncio, atendimento ao consumidor, comunicação interna entre os setores e tal. A gente se reúne e fala, a gente tem que fazer isso dessa forma por causa disso, e todo mundo se engaja naquilo, todo mundo dá sua opinião, e a gente tenta, dessa opinião, montar. Então, todo mundo topa, todo mundo concorda que fazer isso aqui vai ser melhor para a empresa, porque a gente vai conseguir se comunicar muito bem dessa forma. Então, eles compraram a ideia, e é isso que a gente tenta levar para fora. O terceiro, no caso, são as ferramentas. Cara, a tecnologia está aí para ajudar a gente, tá? Então, uma pessoa, um funcionário, um colaborador tem que perder muito tempo para uma coisa que a tecnologia te dá as ferramentas para poder fazer isso mais rápido, ou fazer isso com uma melhor... ser mais produtivo e tudo mais. A tecnologia está aí para ajudar. A gente tem que... quem é gestor de equipe tem que chegar para os superiores e falar, vamos botar essa ferramenta lá dentro, vamos estimular isso de alguma forma, sabe? As ferramentas são muito úteis, e tudo o que vocês pensarem em fazer, que vocês estão fazendo hoje,
que vocês acham que pode ser feito de uma maneira mais prática, alguém já pensou isso igual, é muito provável que alguém já pensou isso igual, e se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar uma forma de fazer isso com mais praticidade e melhorar a produtividade da equipe, melhorar a rapidez no atendimento, enfim, tudo que vocês pensarem, pesquisem. A pesquisa é de graça e vocês vão achar alguma coisa que pode ser útil para o negócio de vocês. O quarto ponto que eu não... Acho que não. Tá, aqui. Tá, tem um quarto ponto que eu queria falar, que acho que eu pulei aqui na hora de botar, que é a análise. É o que fecha. Então, se você faz um monte de coisa e não analisa isso depois, pode ter sido um resultado bom, pode ter sido ruim, mas você não sabe se você vai ter que mudar isso ou não, porque você não fez a análise. Então, é uma coisa que é muito importante também. Sempre façam as coisas pensando que vocês vão ter que analisar depois e não deixem de analisar, porque é como você vai poder prosseguir para um outro passo, se você vai fazer de outra forma, continuar nesse rumo. Então, é muito importante ter essa análise. E vem para as mudanças. Não sei se todos aqui conhecem o 1007, já ouviram falar, mas acho que, pelo menos aqui em Floripa, cara, quem não tem uma história no 1007, deveria ter em algum momento da vida. Mas, assim, são 10 anos de história e da forma que ele começou até hoje em dia, todas as mudanças que tiveram, e São Paulo, Balneário, abriu no Rio, fechou no Rio, então muita gente no país tem alguma história com o 1007, pelo menos uma história a pessoa tem, conhecer alguém, brigou com alguém, canta uma música, conheceu uma música nova, então, só que ao mesmo tempo que tudo isso aconteceu, não é só rosa, sabe? Acontece muita coisa boa, acontece muita coisa ruim também. A gente está exposto. E quanto mais exposto você está, quanto mais você se preocupa com o cliente, mais você tem responsabilidade sobre isso. Então, cara, de 10 anos para cá, muita coisa mudou. O posicionamento mudou, a forma de se comunicar mudou, o cenário político, econômico, tudo isso muda o nosso trabalho o tempo inteiro. Muda o nosso, deve mudar o de vocês também. Então, a gente tem que estar sempre ligado em tudo que está acontecendo, para não dar um passo errado, porque um passo errado tu vai ter que dar 2 para trás para poder voltar para o teu rumo, tá? Então, é muito fácil a gente falar tipo de case, né? Isso aqui deu certo, isso aqui deu certo, mas muita coisa dá errado e a gente tem que saber que as coisas dão errado e que a gente vai ter que arrumar elas. Então, quanto mais rápido a gente errar, mais rápido a gente acerta depois. Errar 1 milhão de vezes para acertar uma. Então, o lance é ser paciente, digamos assim. Eu trouxe... legal. Eu trouxe umas campanhas que a gente fez. Essa aqui é a nossa última campanha. O que a gente pensou? O 1007 ele é uma casa que o ingresso é unissex. Eu dou play. Tá. O 1007 é uma casa que o ingresso é unissex. A gente tem uma equipe de segurança em paralelo à equipe de segurança tradicional, que é justamente para combater casos de desrespeito, assédio, tudo que... O segurança é o último a ser chamado, para caso de briga mesmo, separar, esse tipo de coisa. E a gente também tem uma política de querer abraçar todo mundo. A gente quer que qualquer pessoa entre lá e seja respeitada, respeite os outros, possa cantar, curtir qualquer música que esteja tocando, enfim, qualquer pessoa possa aproveitar como qualquer outra pessoa, independente do quanto ela tem na conta bancária, independente da roupa que ela está usando, independente da orientação sexual dela, independente de qualquer coisa, as 2 pessoas lá dentro, elas têm que ser iguais, elas vão receber o mesmo tratamento, elas vão curtir o mesmo evento, não tem espaço dividido para camarote, não tem nada disso. Então, a gente tem na nossa cabeça que todo mundo é igual lá dentro. E a gente criou uma campanha que eu queria dividir com vocês, que acho que ela representa bastante isso. E isso tem muito a ver com o lance da comunicação que a gente está falando, que é várias formas de se comunicar. E depois eu vou questionar uma coisa aqui.
Então, esse aí é um vídeo que a gente fez que é justamente para simbolizar isso. Tu pode ir como você quiser, tem vários pedacinhos de festa nossa aí dentro, que significa exatamente isso. Você pode vir de onde você quiser, você pode sair da praia e ir para o 1007. Você pode sair de uma formatura, de um casamento, de uma reunião de trabalho, de qualquer lugar que a roupa que você tiver, você vai ser bem-vindo e você vai poder curtir a festa como qualquer outra pessoa. Então lá tem a mesma pessoa que saiu da praia e foi para a festa, com a pessoa que saiu do casamento e foi para a festa, sabe? E eles estão curtindo a mesma música, no mesmo espaço, bebendo a mesma bebida, sem diferença alguma. E aí, esse vídeo ficou muito legal para a gente, porque ele não vende o ingresso, ele não vende um evento, ele não vende nada. Ele vende a nossa essência, a nossa identidade, o nosso posicionamento. Então, que é isso que a gente queria deixar bem claro para as pessoas, que vocês podem ser quem vocês são e ir lá que vocês serão bem-vindos. Muita gente fala assim, mas o 1007 é uma casa gay, é uma casa LGBT. Não, a gente deixa bem claro, a gente é uma casa que qualquer pessoa que entrar lá dentro vai ser respeitada, não importa qual a sua orientação sexual, qual o teu sexo e qualquer coisa, você vai curtir a festa igual. Outra coisa que a gente, e daí entra nessa questão da inovação, assim que o Gabi estava falando, a gente fica sempre pensando em coisas que a gente pode fazer dentro da casa para poder impressionar as pessoas e tal. E hoje está muito em alta a questão do espaço instagramável. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Todo mundo fala espaço instagramável, tem que ter um espaço instagramável. E a gente criou um negócio muito legal, que eu separei um vídeo aqui que ficou bem bacana, que é um espaço que ele acende só quando você chega na poltrona. Então, nas 3 casas tem um espaço que ele é todo escuro, e quando você senta na poltrona, você chega na região dessa poltrona, ele acende as lâmpadas, e ele tem uma decoração ali de plantas com LED, que a gente pretende alternar essa decoração a cada, 6 meses, alguma coisa assim. E, cara, isso dá um resultado incrível. A gente tem, milhares de compartilhamentos de fotos das pessoas, fotos de perfil de Facebook, de Instagram e tal, das pessoas no espaço instagramável, sabe? E que é um baita orgulho pra gente, é o que a gente quer. A gente quer que as pessoas cheguem lá e possam mostrar coisas bacanas para as outras pessoas e tal, se sintam à vontade. Tem um vídeo bem bacana que também a gente recebeu esses dias, que é, tipo, a gente bota staffs na festa para poder tirar foto com as pessoas, sabe? Então eles vão no espaço instagramável, usam aquela ambientação, e aí nesse dia tem fotos de várias pessoas abraçadas, assim, junto com os staffs fantasiados. E são coisas que você não vê em qualquer festa aí, né? Você tem que... E essa aqui é o nosso vídeo do aniversário, que a gente gravou... A gente pegou takes das 3 casas no mesmo dia. Deixa eu sair aqui de frente. Então esse foi o vídeo dos nossos aniversários de 10 anos, que foi agora em julho. E aí é isso. Então o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, o 1007 ele
não é que a gente tem que admitir algumas coisas, eu acho assim, a gente trabalha bastante para ser sempre estar inovando nessa parte de comunicação. Estava até comentando com o pessoal da Resendes que a gente tem que estar sempre um passo à frente do nosso cliente. Se a gente tiver um passo atrás do nosso cliente, a gente perde ele, porque ele vai achar que ele está na frente da casa. A gente tem que estar trazendo essa informação para ele, trazendo música nova, trazendo festas novas, trazendo umas temáticas diferentes, interações e tudo mais. Então, se a gente cai na mesmice, se a gente está um passo atrás dele, ele perde interesse na gente. E assim, quanto mais tempo passa, mais empresas nascem, mais gente querendo fazer o que a gente faz, mais gente usando a gente como referência. O que a gente mais tem hoje é a gente copiando nossas festas, copiando nossa comunicação, copiando várias coisas que a gente faz hoje, mas é porque a gente é referência. Então, é isso. A gente tem que ficar ligado em tudo que está acontecendo, tem que estar sempre um passo à frente e tem que fazer isso para conquistar os clientes. Acho que é isso aí. Bacana, Lê. Cara, eu vou fazer uma ponte aqui, eu vou ser meio mediador, fiquei sabendo meio que agora aqui, então vou ver como é que é esse papel de mediador. Cara, massa, mas eu queria te fazer uma pergunta, talvez alguém tenha mais outras perguntas, ou a gente pode deixar, Jimmy, tu que está controlando o tempo, tu me dá o toque aí, mas eu queria só fazer uma, ou a gente deixa as outras perguntas para depois. Ale, uma coisa que sempre que eu vejo sobre comunicação de festa, assim, cara, chega a me dar um certo pavor, se me permite abrir meu coração. Por favor. Cara, teve um projeto que realmente me enlouqueceu, assim, enlouqueceu a equipe, que foi Casa Coca-Cola. A gente começou, não sei se você ouviu falar, a gente começou no Rio Grande do Sul, era uma casa que a gente fez para época de férias da molecada lá, depois esse case fez bastante sucesso, a gente levou para o Rio, a Casa Coca-Cola, e a gente tinha uma pegada de todo dia ter uma festa na casa, todo dia ter um evento. A casa tinha uma agenda de 2 meses. Cara, isso é a coisa mais insana que alguém pode pensar em fazer. E eu queria te perguntar, indo direto para a pergunta, assim, como é que tu e a tua equipe se viram em relação a isso? Cara, todo final de semana tem uma festa. Isso. E esse projeto, vamos chamar de projeto, essa festa, ele tem que ter um fechamento, né? No domingo, na segunda, você se reúne, vê o que deu certo, mas já tem que estar comunicando a próxima agenda e a próxima. Sim. E a próxima. Cara, como é que é produzir conteúdo e se virar nesse ambiente assim de... A Sibeli tá aí? Não? Cara, ano passado, só para emendar esse lance da Coca-Cola, no verão a gente tem uma agenda seguida. Provavelmente eu tô enganado, não estou correto o que eu estou falando, né? Mas, cara, acho que de 22 dias a gente teve 21 eventos em cada casa. Foi alguma coisa assim, no verão. A gente teve um dia de descanso, que foi uma terça-feira no meio, assim, mas a gente teve 21 festas diretas. Se não me engano, foi isso. Cara, esse período de verão é uma loucura, porque se a gente não tiver preparado 3 meses antes, o negócio desanda muito rápido. Preparação, é muito planejamento, né? Agora a gente conseguiu encaixar um modelo que a gente está sempre um mês antes, né? A gente está trabalhando, hoje a gente está trabalhando já para outubro, no metade, final de outubro. Então isso deu muito mais fôlego para a gente. A gente já sabe tudo o que vai acontecer e o que muda é só, sei lá, lançou uma música em cima da hora. Então isso que a gente tem que ficar ligado e é justamente isso. É uma coisa que a gente debateu bastante. Cara, se a gente não tiver tempo para a gente poder pensar e para corrigir os nossos erros, a gente vai ficar louco. E, cara, ninguém quer gente louca, ninguém quer gente, sei lá, a gente quer gente na equipe, o pessoal tem que estar engajado, tem que estar bem, tem que estar saudável, sabe? Senão a pessoa vai ficar doente, ela não vai poder ser produtiva lá dentro. Então a gente conseguiu fazer essa antecipação para que a gente consiga ter tempo para errar, que a gente quer errar para poder acertar mais, e também para pegar esses feelings de momento, sabe? Bacana, meu, legal. Eu fiz a pergunta, cheguei a dar um negócio só de lembrar desse projeto. Valeu, querido. Vou chamar agora, então... Estamos no time, Jimmy, tá tudo certo. Pessoal, tá sendo meio assim no freestyle aqui, tá? Vocês não estranhem, mas que bom que é assim mesmo, o evento meio sem. Agora, então, eu queria chamar para falar explicar um pouquinho sobre a Feeds e contar um pouquinho como é que essa galera, essa equipe da Feeds se vira aí em produção de conteúdo. Eu chamo o Gabi Leite. Já está pronto aí, microfonado, tudo certo. Opa! Mais um. Opa! Chega aí, Gabi.
Beleza. A arena é tua. E aí, galera, tudo certo? Show. E aí, Xará? Beleza? Pronto. Tá Todo mundo me contigo. ouvindo aí? Massa, legal. Galera, boa noite. Meu nome é Gabriel, como foi apresentado aqui, Charada, meu colega. E o meu desafio hoje aqui é falar sobre o marketing da Feeds, dentro de um evento que fala de conteúdos que engajam. Então, eu acho que, na minha visão, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui hoje é engajar as pessoas que estão aqui presentes. Então, eu quero propor um desafio para vocês. Topam? Beleza. Meu desafio é o seguinte. Eu vou distribuir esse papelzinho aqui para cada um de vocês. E vocês vão colocar aqui algo que vocês acham que engajam um RH. Tá? Então, o que vocês acham, que conteúdo que vocês acham que engajaria um RH, tá? Vamos distribuir um papelzinho aqui. Cada um vai ter... Quando eu falar já, vocês começam, tá? Que nem stop. Senão, vai passando, que nem escola, vamos lá. Pega e passa, pega e passa. Boa. Aqui nosso assistente. Obrigado. Beleza. Quando eu falar já, vocês começam, tá? Deixa todo mundo receber. Só um minuto. Boa. Já receberam aqui? Aqui Ô, ainda Gabi, não? explica de novo. Eu não sei se é porque eu estava lendo Tá. aqui a pauta. Vai lá O de novo. desafio é o seguinte, como a gente vai falar sobre conteúdos que engajam, e eu vou falar um pouco sobre o marketing da Feeds, eu queria propor um desafio para a galera aqui se engajar com a apresentação. E para isso eu estou distribuindo esses papéis, e quando eu falar já, vocês vão escrever no papel o que vocês acham que seria um conteúdo engajador para o RH, para o profissional de RH, tá? Quando eu falar já, todo mundo recebeu? O que um profissional que trabalha no RH das empresas se engajaria em Qual consumir conteúdo esse engajaria conteúdo? um profissional de RH, tá? Espera, eu acho que a galera tá pegando 3, caneta. E já. O que vier na cabeça, tá? Dez segundos agora, botar pressão. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Pronto, beleza. Agora todo mundo vai passando aqui para frente para minha assistente, que ela vai recolher. E aí, no final da apresentação, vocês vão entender como isso vai impactar no final da história, tá? Queria começar aqui falando um pouco sobre a Feeds, sobre o marketing da Feeds. E a ideia não é fazer um merchan da Feeds, tá? É falar como foi a construção do marketing da Feeds. Como é que a gente começou? A gente começou há 1 ano e 3 meses, com um desafio muito grande. Eu venho da área de marketing, venho da área de publicidade e propaganda, sou publicitário, me formei há 10 anos, lá no Nordeste, pelo sotaque, vocês devem ter percebido já, que eu não sou daqui, moro há 3 anos aqui. E eu fundei em 2009 uma das primeiras agências do Brasil especializadas em mídias sociais, chamada Mentes Digitais. E era muito interessante, a gente trabalhava no Orkut, imagina, quem lembra do Orkut aqui? Ó, a galera entregando a idade aí, ó. Trabalhava pelo Orkut, então foi uma experiência fantástica. A agência ela durou 7 anos com esse foco apenas. A gente atendia grandes empresas no Brasil todo, mesmo estando no Nordeste. Eu tinha um sócio que era escritor de vários livros da área digital e a gente, com isso, atraía vários clientes grandes para a agência. E foi uma experiência bacana. Eu venho dessa área de comunicação, dou aula, curso e palestra também sobre isso. E agora estou me aventurando na área de RH. E não é fácil. E isso, o último ano, me trouxe grandes aprendizados. Tem 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio praticamente, que a gente está debruçado na Feeds, no projeto da Feeds, que inclusive nosso escritório fica aqui em cima. Como é que foi no começo, tá? Para você criar uma estratégia de marketing para uma empresa, a gente não está falando aqui agora de um cliente, mas sim para a sua própria empresa, você tem algumas coisas que você tem que colocar em prática, que vem lá do beabá do marketing. Então, muitas vezes a gente lê muito, ouve muito, assiste muito, aquelas coisas mais clichês do marketing, né? Os 4 P's, preço, praça, produto, promoção, e cota vai para cá, e cota vai para lá. Isso é tudo muito bom no conceito, isso é maravilhoso. Na prática, muitas vezes,
tendo tido essa experiência da área de comunicação em uma agência, muitas vezes a gente não coloca o conceito no dia a dia. Por quê? Porque a correria é muito grande, porque tem vários clientes para atender, porque às vezes a gente não tem estrutura, às vezes não consegue dividir os setores com cada um com sua função específica, então a gente vai fazendo o que der, né? Só que na Feeds eu tive uma experiência que, para eu conseguir ter junto com a equipe, o resultado que a gente teve hoje, com um curto espaço de tempo, o conceito foi muito importante. Eu vou explicar como é que foi feita essa parte. Quando a gente chegou na Feeds, eu não venho da área de RH, o Bruno, meu sócio, não vem da área de RH, eu venho da área de marketing, ele vem da área de tecnologia. E o nosso produto é para gestores de RH, para profissionais de gestão, para a empresa, né? Não é um software de marketing. Então, a gente desconhecia muito o universo do marketing. Só que eu já tinha sido gestor, já tinha sido empreendedor, já tinha liderado pessoas e já tinha sofrido algumas dores relacionadas a clima organizacional, a ausência de feedbacks, a rotatividade, etc. O Bruno também não é da área de RH, de tecnologia, mas já foi gestor também. Gerenciou equipes, estudava muito sobre gestão 3.0. Então, ele tinha uma noção sobre essa experiência envolvida em gestão. E aí, quando a gente começou a Feeds, a gente percebeu, com essas nossas experiências mais pessoais, mais profissionais, mas não específicas, que havia um gargalo aí. Então, a gente fez o quê? O que vinha na nossa cabeça? Não. A gente procurou estudar profundamente a nossa audiência. E isso, no dia a dia, a gente faz pouco. A gente fala muito e faz pouco. Isso eu falo enquanto profissional de marketing. Então, o que é que a gente fez? O dever de casa. A gente fez uma pesquisa anônima com 300 colaboradores em todo o Brasil para entender duas coisas. Primeiro, por que você saiu da última empresa? E 2, o que te faz ficar na empresa atual? E aí a gente percebeu que as pessoas saem das empresas hoje por muito mais questões emocionais do que racionais. Então, muitas vezes a gente sai de uma empresa para ganhar menos, mas lá a gente vai ser mais feliz, vai ser mais ouvida, vai ser mais reconhecida, vai ser mais acompanhada, tem gestões, tem meta, tem reconhecimento, tem uma série de coisas que hoje vale muito mais a pena do que a parte financeira. Não que a parte financeira não faça sentido e ninguém gosta, todo mundo gosta, mas o propósito vem acima disso tudo. A gente descobriu isso, que a gente já imaginava, mas outras coisas a gente descobriu muito mais profundamente, através dessa pesquisa anônima. E aí, muita gente para aí. Só que eu gosto muito de reforçar que, para você conseguir engajar as pessoas em torno da sua causa, você precisa imergir nesse universo. E muitas vezes a gente não imerge no universo dos nossos clientes. E eu vou te mostrar para vocês agora, compartilhar os bastidores, de como essa imersão valeu a pena. A gente fez uma entrevista face to face, com 50 diretoras de RH. 50, face to face. Para saber o quê? Qual era o maior problema hoje na área de gestão de pessoas. Não falei que era Feeds, não estava fazendo jabá, não estava vendendo nada. Era apenas uma coisa conceitual para saber, cara, qual é o teu problema hoje na área de gestão de pessoas? O que é que te incomoda? Com o que você sofre? O que é que dói em você? E a gente descobriu 3 coisas. Que a parte de comunicação interna é algo gravíssimo, porque a gente tem um abismo muito grande nas relações entre colaboradores e gestores, ambos, cada um em uma geração diferente, com mindset diferente, com valores diferentes. Então, a comunicação sofre muito ruído dentro da empresa. A segunda coisa é a rotatividade. Por quê? Porque não há identificação dos colaboradores com as empresas. Então, a pessoa está trabalhando lá e não sabe por que está trabalhando. Onde vocês querem chegar? Não sei. Então, isso é grave, gera muita rotatividade. E hoje a gente tem mais de 65% de rotatividade no Brasil, que é muito grave. E a terceira coisa é o engajamento, o desengajamento das pessoas nas empresas. E por que elas estão desengajadas? Por tudo aquilo que a gente identificou na pesquisa. Conectamos esses 2 elementos e, ainda assim, a gente estava posicionando errado a empresa. Foi aí que a gente descobriu um outro elemento, que é, qual era o nosso posicionamento inicial? Era, nós somos a primeira plataforma de People Analytics do Brasil. Lindo, né? Sexy, atraente, olha que bacana. Só que, será que o RH sabe o que é People Analytics? Fomos identificar, fomos investigar. Até então, a gente está se posicionando assim super lindo, glamouroso e tal, e 0 vendas, 0 vendas. No Instagram tudo é lindo, no LinkedIn os textos são maravilhosos, mas no final do mês, meu amigo, 0 vendas. E aí o que a gente descobriu?
que 90% dos RHs no Brasil não fazia ideia o que era People Analytics. 5% disseram que sabiam, só que desses 5%, de 5, né, 3 sabiam errado, achavam que era uma coisa, mas não era. E só uma mixaria lá, uma minguaria, sabia o que era. Ou seja, você não ia vender nunca, meu amigo. Então, isso tudo é muito importante. Quando a gente descobriu isso aí, que era algo que a gente fazia e que era importante falar, dar todo um conceito e tal, só que você não pode colocar isso como protagonista da sua comunicação. Por quê? Porque não vai engajar. Por quê? Porque o seu público-alvo não entende o que é isso. E as pessoas só se engajam com algo que elas entendem, com algo que elas gostem e com algo que as inspirem e as desafiem. Isso que faz as pessoas se engajarem. Um conteúdo que deixa elas mais felizes, mais inteligentes e fazem elas mais importantes, empoderadas. Então a gente pensou, como a gente pode construir uma solução que empodere o RH, que muitas vezes sofria um preconceito dentro das empresas, que era aquela pessoa lá que só fazia pagar, demitia as pessoas, passar no RH a pessoa já ficava com a mão suada, e era aquela pessoa que não tinha uma conexão com tecnologia até então, que está sofrendo essa transformação digital, que a área de marketing, a nossa área aqui, já sofreu e está sofrendo, já está muito mais evoluído. O RH está no início dessa transformação. Como fazer com que eles se sintam importantes e, enfim, revolucionem a gestão de pessoas dentro das empresas. Foi aí que nós conectamos todas essas dores da pesquisa com a galerinha e trouxemos isso através de soluções. Então, galera, vocês sofrem com isso tudo? Beleza. No mercado, olha aí, pesquisa de mercado agora. No mercado, existem soluções que resolvem essas dores que vocês estão sofrendo? Existem. Existem soluções de feedback, soluções de OKR, soluções de clima organizacional, avaliação de desempenho, pesquisa de clima, etc. Só que a gente foi investigar ainda mais. O que eu quero dizer, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que a importância da investigação para o engajamento. Então, a gente foi investigar ainda mais. Poxa, existem essas soluções. Por que as pessoas não se envolvem com isso? Por que as coisas não são resolvidas? Por que os números não mudam? Por que as pessoas ainda continuam do mesmo jeito? Por quê? Por quê? Então, o porquê, ele muda tudo, ele transforma tudo no seu negócio. Você questionar é muito importante. Muitas vezes a gente não questiona para evitar conflito, para evitar atrito, só que o porquê, ele gera diversidade de ideias. E a diversidade de ideias faz com que as pessoas inovem e transformem o mundo e gere a inovação disruptiva, que é você mudar comportamentos. E nós queremos mudar comportamentos dentro das empresas. Por isso que a gente tem que investigar muito, para poder falar para quem quer ouvir e falar o que querem ouvir. Então, a gente foi lá entender, será que existem soluções? Por que os problemas ainda continuam existindo? E a gente identificou que, para a empresa resolver, ela precisa usar 2, 3, 4 soluções diferentes. E aí, quem vai usar, gente, aqui, vamos falar a verdade. Quem vai usar, além do que já usa, 4 soluções diferentes para a gestão de pessoas? Ninguém, cara, ninguém vai usar. E aí, o que acontece? Nada funciona e tudo continua a mesma coisa. E aí a gente pensou, ok, e se a gente conectasse todas essas soluções de uma maneira resumida, em um lugar só, com a comunicação mais simples, empática e divertida, e envolvendo tudo isso em um sistema de gamificação, que as pessoas se divertindo estariam compartilhando pistas comportamentais para a gestão tomar melhores decisões. Ó, imagina. Nessa brincadeira, as pessoas acabam adquirindo bons hábitos dentro das empresas, de reconhecer uns aos outros, de enviar e solicitar feedbacks, de reconhecer, de atualizar seus objetivos e suas metas, participar das empresas através de pesquisas, e tudo isso faz com que as pessoas se sintam mais felizes, mais engajadas, mais produtivas, fiquem mais na empresa, agrada o gestor que consegue entender sua equipe, dá voz aos colaboradores que se sentem com essa necessidade. Para o RH maravilhoso, que consegue ter um controle sobre tudo, e para a empresa é sensacional, porque acaba impactando no bolso, porque diminui a retenção, a rotatividade, trazendo mais retenção, porque aumenta o engajamento das pessoas na empresa. Por quê? Porque nós somos movidos à felicidade. 72% das pessoas estão infelizes nas empresas. 72%. No Brasil, esse número chega a 85%. É muito grave isso. Gera desengajamento, frustração, depressão, ansiedade, síndrome de pânico, burnout, etc. Problema de saúde, problema mental, problema físico. Então, isso é um problema grave e que a gente está aqui com foco na resolução disso. Para fazer o marketing da Feeds, nós fomos conversar com o RH para entender o que é um conteúdo que lhe engajaria.
Então, quando você vai começar um trabalho e você quer que as pessoas se engajem em torno daquilo, vocês não podem, vou começar agora, deixa eu abrir o Photoshop. Não, não é. Geralmente é assim, né? A gente vai dar uma pesquisada no concorrente, ver o que, é que ele está fazendo, faz um benchmark ali em 10 minutos, pesquisa no Google, vê alguma coisa e abre o Photoshop e, redator, me dê um texto aqui, me dê um título. E vamos lá e segue o jogo. Está postado, está no ar, a campanha é feita. Mas, muitas vezes, você vai ver o resultado. 3 curtidas, 4 curtidas. Não, algoritmo! Cara, autocrítica. Autocrítica. A gente, às vezes, deixa inflar. A gente é publicitário, eu sou publicitário. Quem é publicitário aqui? Levanta a mão. Quase sendo também pode. Quase sendo também pode. Da área de comunicação. Ó, tem bastante gente. Cara, nosso ego nos derruba. Muitas vezes a gente bota a culpa nisso, bota a culpa naquilo, bota a culpa naquilo. Isso aqui não deu resultado por isso aqui não deu resultado por aquilo, isso aqui é o algoritmo isso, foi o dia, foi o horário, foi. Mas a gente não para olhar e falar, eu compartilharia isso. Se eu deixasse compartilhar hoje, alguém sentiria falta do meu conteúdo? Alguém ligaria para a empresa, mandaria um e-mail, faria uma faixa, faria uma camiseta, comentaria no bar? Não? Então, cara, vamos repensar. E uma forma de você fazer com que as pessoas se engajem com o seu conteúdo é entender delas o que as engajaria. Quantas vezes alguém aqui, nos últimos 30 dias, conversou com o seu próprio cliente e perguntou, cliente, o que você gostaria de receber aqui no meu Face, no meu Instagram? Quem já fez isso nos últimos 30 dias, levanta a mão. 1, 2, 3, 4 pessoas, 5 pessoas. Nós temos aqui 50. Faça as contas aí, porque eu sou ruim, sou de humanas. 5%? Enfim, 5%. Ou seja, a gente não faz isso. Mas eu fiz. Fiz lá e fiz hoje. Hoje eu mandei mensagem para 15 RHs perguntando o que para você seria um conteúdo engajador. E eu tenho aqui as respostas. E eu vou mostrar para vocês. Beleza? Não é mágica, é verdade mesmo. Cadê os papeizinhos da galera? Tá aí? Vamos ler aqui um pouco do que vocês escreveram antes de mostrar aqui o que rolou, tá? Então, o que é um conteúdo que engaja o RH, certo? 3 passos para agir ativamente após feedbacks. Muito bom. O que é unir pessoas, eu acho? Acho que é unir pessoas. Gerenciamento de tempo, motivação, comportamento humano, uma folha em branco, motivação, diversidade. Diversidade, legal. Aqui é inglês ou é hebraico, não sei. Overview dos resultados de uma empresa, gostei. Psicologia, hábitos e tendências. Remuneração e desenvolvimento. Festa de fim de ano, gostei, otimista. Headhunter, como ser, gostei. Comprometimento, boa aparência. Mudanças no RH. Parceria. Planilha do Excel, gostei. Nosso mote é dê adeus a planilhas. Autoconhecimento. Felicidade no trabalho e melhoria do desempenho. Maravilha, gente. Vejam que ninguém aqui citou tecnologia. Eu também não citaria. Eu não citaria há 2 anos. Não citaria. Por isso que é importante a gente conhecer esse universo. Não esse universo específico, mas o universo que você vai trabalhar. Então, eu vou contar só um caso, antes de mostrar os áudios, de um dos meus primeiros clientes lá na Mentes Digitais. Foi um evento evangélico. Era no começo lá, gente, quem apostava mais em social media eram os eventos. A maioria eram os eventos. Teve um evento evangélico lá na empresa, muito interessante, que era o maior evento gospel do estado, alguma coisa assim, 10 mil pessoas, a galera, os músicos conhecidos nacionalmente e tal. Cara, na minha equipe não tinha nenhum evangélico, não tinha nenhum cristão, não tinha ninguém que tivesse relação com religião, não tinha. E aí, cara, abrir o Photoshop e começar a criar arte? Não. O que a gente fez? Antropologia, imersão total. A gente fez o quê? A gente dividiu a equipe criou um plano que a gente dividia a equipe, que uma parte começou a frequentar. A gente pediu 30 dias para começar, tá? Então, a gente não fechou o contrato na sexta e começou a postar na segunda, não. A gente pediu 30 dias para começar a postar. E esses 30 dias, isso é um trabalho imersivo e criação de um planejamento em cima disso. O trabalho imersivo foi, uma parte da equipe começou a frequentar cultos evangélicos. Sério.
Seríssimo. A outra parte começou a ouvir músicas evangélicas. A terceira parte começou a ler a Bíblia. Seríssimo. E a outra parte começou a pesquisar na internet o que as pessoas falavam e etc. Depois a gente fez um brainstorm, cada um pegou os post-its lá e colocou todos os seus insights dessas experiências. Vocês têm noção da riqueza desse planejamento? Extremamente rico. A gente sabia o que era importante para eles, o que era mais importante para eles, o que eles não gostavam, como eles falavam, as gírias que eles usavam, os lugares que eles frequentavam, as referências deles, o que eles mais gostavam de ouvir, qual a música dessas pessoas que eles gostavam de ouvir, que eles mais gostavam. A gente sabia de tudo sobre eles, tudo sobre eles. Depois a gente criou o planejamento, depois a gente começou a postar. Então, esse trabalho, e aí foi um sucesso, bateu 10 mil pessoas lá e tal. Depois a gente fez uma pesquisa para medir o ROI, para saber das pessoas que compraram o ingresso. As pessoas respondiam, onde você viu essa veiculação aqui, o evento, onde você descobriu? E aí 30% mais ou menos que compraram os ingressos tinham visto nas redes sociais na época. Isso gerou um faturamento, sei lá, 15 mil reais, sei lá, não lembro agora o número, mas eu conseguiria medir o ROI, inclusive. Ele investiu tanto e o resultado foi tanto. Agora eu vou mostrar para vocês isso aqui que vocês responderam na prática, tá? Vamos ver o que é que engaja um profissional de RH. Vamos lá. Conteúdo que me engaja como profissional de RH é conteúdo sobre práticas de mercado, práticas de negócio, alinhadas com estratégias de gestão de pessoas. Por exemplo, pensando aí nos processos de gestão de pessoas, como remuneração, recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, é importante sim a gente ter conteúdo, mas também é muito importante que a gente tenha alinhado com as práticas de mercado, ou seja, como é que as empresas estão praticando a remuneração, que ideias inovadoras, projetos inovadores elas estão fazendo. Mesma coisa com recrutamento e seleção, avaliação de desempenho e OKRs. Todos esses conteúdos são bem interessantes, né? E acho que quanto mais o RH está alinhado ao negócio da empresa e entender também sobre mercado, sobre números, sobre informações, é super importante. Então, acabei de sair de uma reunião para fazer uma parceria com uma associação e no final a gente falou, poxa, a gente tem que trabalhar o recrutamento e seleção antes da vaga de temporário que começa agora. Ah, pô, legal, não tinha lembrado disso. Então, o RH tem que estar sempre atento ao mercado. Eu acho que isso é super importante. Assim, é um conteúdo que me engaja muito, é entender o mercado e entender tudo o que acontece. Tá bom? Espero ter ajudado, pessoal. É isso, espero que tenham se engajado com essa apresentação. Fico feliz pela oportunidade e até a próxima. Valeu. Dali, Gabi. Valeu, cara, muito bom. Cara, eu quero te fazer uma perguntinha antes, a gente está com o tempo estourado aqui. Manda abraço. Na verdade, duas, não é nenhuma pergunta, mas é uma dica para o pessoal, jogo muito rápido. Vou te dar 1 minuto para cada uma. Cara, tu que é da área de marketing e está por trás da Feeds também, qual seria a dica para a galera sair daqui e levar a nível de RH para dentro das empresas, dos seus negócios e dos seus relacionamentos com os seus colaboradores? E a segunda é, como é que dá para melhorar, e de maneira muito pontual, na prática, a comunicação interna? Qual seria uma dica? Assim? Tá. Alô, tava me ouvindo aí? Acho que foi cortado. Ah, lá, agora foi. Melhorar a comunicação interna. A primeira dica que eu dou para melhorar a comunicação interna é, cara, nada é dispensável, no sentido de, não vou comunicar isso aqui não, porque isso aqui não é importante. Cara, tudo é importante, tudo é importante. Então, as pessoas precisam saber de tudo que rola na empresa. A transparência, ela é a chave para uma boa comunicação interna. Então, quanto mais você comunicar, melhor. Não existe excesso em comunicação. Quanto mais comunicação, melhor. Mais relação. Outra dica que eu dou para a comunicação interna, para melhorar, é dar voz às pessoas. Então, não é porque a pessoa acabou de chegar que ela não pode ser chamada para uma reunião. Não é porque a pessoa está num nível hierárquico menor que o teu que ela não pode opinar. Não é porque ela não é daquele setor que ela não possa participar de uma reunião, de um brainstorm sobre aquela área. Então,
Eu acho que isso ajuda muito a comunicação interna, porque as pessoas se sentem parte do seu negócio. E a primeira era qual mesmo? Tu já falou do RH e de comunicação interna, né? Essa foi da comunicação interna. Do RH, eu acho que um RH legal assim, para uma empresa, ela é um RH ágil, um RH estratégico, é um RH que ele não está apenas apoiado no feeling. Eu sinto que essa pessoa não está desempenhando bem. Não, cara, é bacana a sensibilidade, é legal, eu valorizo muito. Eu sou uma pessoa assim que, naturalmente, eu já sou uma pessoa bem humana, assim, as meninas estão aqui na minha frente, não me deixam mentir, mas eu vejo hoje que os dados, as métricas, a tecnologia, ela tem que estar muito envolvida nisso, muito envolvida, porque você consegue ter muito mais embasamento nas suas ações. Vou dar um exemplo prático. Eu estou numa reunião, de repente gera um alerta no meu celular. Olha, a Beatriz não está bem. Alerta crítico de humor. Eu abro ali e eu vejo que ela, por exemplo, passou a madrugada inteira estudando para o TCC dela. Naquele dia, cara, eu vou pegar mais leve com ela. Aquela coisa que eu queria cobrar ela, eu não vou cobrar hoje, cara. Então, a tecnologia me dará mais sensibilidade nas minhas relações. Ela não vai substituir o meu contato interpessoal. Ela vai potencializar o que eu já faço. E uma última dica, se me permite, para a galera de comunicação que quer sair daqui hoje e amanhã ter melhores resultados nas suas estratégias procure ter diversidade e dinamismo na sua comunicação. Todo dia post com arte não rola. Todo dia post com GIF não rola. Todo dia post com vídeo não rola. Você tem que estar diversificando o seu conteúdo. Ora você faz um texto, ora você faz um vídeo, ora você faz um GIF. Ora você faz um webinar, ora você faz um podcast. Ora você faz um streaming. Ora você faz um ao vivo, ora você faz um boomerang. E aí vai, cara. Você tem que entender. Você tem que ter muita diversidade no seu conteúdo para depois metrificar dentro dessa diversidade toda e dinamismo dos seus conteúdos o que tem gerado mais resultado. Então, através das métricas, te darão as respostas para o que as pessoas que te consomem gostam mais de interagir. Eles gostam mais dos vídeos? O alcance é maior com as fotos ou é com as artes? Enfim. E aí, a partir disso, você vai ter um conteúdo cada vez mais assertivo. Beleza? Legal, cara. Show de bola. Valeu. Parabéns pela feeds aí. Obrigado, velho. Obrigado. Gabi, agora tu só vai ter que passar naquele rapaz lá para ele. Beleza. Show. Aí. Beleza. Uma foto aí. Entendi. Pessoal, é o seguinte. Permitam dinâmica aqui, quebrando o protocolo. O negócio é o seguinte. Eu fui desafiado a fazer Eu tenho que filmar. Então é o seguinte, eu vou fazer um stories aqui. E quando eu falar fly feeds, todo mundo grita voa feeds e faz aqui, ó. O voo do pássaro. Sem olhar para a câmera. É aqui, ó. Sem olhar para a câmera, beleza? Vamos lá. Estamos aqui, diretamente do Sorro, do Meetup aqui, para quê? Para compartilhar a alegria, entusiasmo e inovação dessa galera, essa plateia inovadora. Quando eu falar Fly Feeds, eles falarão o quê? Vamos lá. Fly Feeds! Voa Feeds! Sensacional, extraordinário, sucesso total, valeu. Pronto. Massa. Pessoal, já que rolou esse momento... Cara, não esse sei momento youtuber, né? Já que rolou esse momento Instagram, peço desculpa por ter esquecido, mas você já deve conhecer a rede Sorro. O da Raise Hands é Soul Raise Hands, então pode botar lá, marcar, que o pessoal vai estar compartilhando. Gabi, tu deixou o teu contato para seguir a... Galera, é o seguinte, LinkedIn, Gabriel Leite, com L só, porque eu sou econômico. O Instagram também pode ser Feeds Oficial, vocês acham? Vocês são bons. Tá bom, Feeds Oficial, é isso aí, pessoal. E a hashtag do evento é MeetupTest, tá bom? Jimmy, microfonado, tá bom? Esse é o querido Rodrigo Jimmy, pessoal, vai bater um papo aqui da Raise Hands. Vou chamar o Ferrari também, que é da Raise Hands. Cara, eu vou bater um papo então com vocês, não sei se vai ter apresentação ou não, vocês vão... Tá. Então tá, vou encher mais o saco de vocês, só aguardando o Ferrari. Legal esse papo aí com o pessoal. Cara, mas eu não sei para vocês, mas me chamou muito a atenção aquele número ali, aquele dado que o Gabi trouxe. No Brasil, me corrijam, 80% dos... 85% no Brasil não estão satisfeitos nas suas empresas. Cara, eu acho que é um número... Ou seja, tem bastante mercado para feeds aí. Gabi, 85 no Brasil. Esse número é verdadeiro, tu trouxe, a gente pode pesquisar, é real. 85 pessoas não estão satisfeitas. 72 no mundo, 85 no Brasil, eu sou filho, mas é verdade.
Você tem uma prova. Quem tá feio? Tem algum chefe aqui, né? Não vamos. Não vou autorizar o Gabi, vai lá. Já tá te passando. Alô? Alô? Fazer aviãozinho até a gente faz, mas calma. Olha lá, pessoal, Ferrari chegando aí. Ipa, beleza, gente? Tudo bem? Pelo jeito aqui, o esquema vai ser um trio fazendo essa conversa. Cara, desculpa, eu tô muito largado, tomando cerveja, agora amarrando a camiseta. Deixa eu me comportar um pouquinho mais aqui. Bom, obrigado por Olá, vocês pessoal, todos terem microfone com terem vindo vocês. aqui. Estou muito contente com o grupo que veio assistir a nossa conversa. Muito legal. Cara, já começo com uma primeira, então, pergunta, pode ser? Cara, ouvindo os meninos falarem aí sobre os desafios que a 1007 tem e os desafios que a FIDS tem, fica muito claro, assim, apesar de business diferente, fica claro que é um B2C e depois um B2B, mas qual seria o desafio hoje das empresas de gerarem conteúdo otimizado, um bom conteúdo que engaje realmente, que é o mote dessa apresentação hoje, mas principalmente que vocês têm falado muito em criar audiência, né? É isso aí, cara. Há uma ciência, há uma fórmula para isso? Essa é uma ótima pergunta, né? O propósito realmente desse encontro aqui é falar sobre audiência, falar sobre produção de conteúdo e principalmente sobre construção de comunidade. E para falar sobre tudo isso, a gente precisa começar do começo, né? O começo é justamente você falar sobre a atenção. A quantidade de atenção que a gente tem disponível, ela é a mesma desde sempre. Só que a diferença é que antigamente a gente dividia isso com os familiares, dividia com o trabalho e com a TV. E hoje a gente divide isso com uma infinidade de canais que tentam conquistar a nossa atenção diariamente. A gente não consegue parar para olhar uma coisa, pula uma notificação do WhatsApp, pula uma notificação do Instagram, alguém chama, enfim. O mundo está muito rápido e a gente está vivendo uma verdadeira explosão de informação, né, Ferrari? Pois é, o universo de ferramentas e tecnologias caminharam aqui para produzir uma quantidade absurda de conteúdos para ser consumidos. O desafio, no ponto de vista, é que você tem tanto conteúdo que começa a filtrar a quantidade de conteúdos que está consumindo. E o ponto é que, de todos os conteúdos que estão sendo gerados, o interesse está sendo distribuído numa cauda longa. Então, as pessoas antigamente ficavam focadas dentro de uma plataforma tipo a Globo, um jornal, alguma televisão, rádio, ficava focado naquelas plataformas principais e você descia isso muito pouco. Você não tinha condições de chegar e descer na cauda porque não tinha tecnologia disponível. O processo de imprimir um jornal, distribuir um jornal, fazer um canal de televisão funcionar, implicava você chegar e investir um monte de tecnologia, comprar licenças de radiodifusão. É um processo tão caro e você tinha uma quantidade limitada de produção de mídia, muito limitado. Você não tinha capacidade de chegar e ter mídias especializadas em determinados nichos. O ponto é que a internet levou a uma situação que o custo de produção de mídia está muito baixo, porque a tecnologia fez isso ficar muito barato, e o processo de distribuição simplesmente caminhou para a internet. A internet abriu a capacidade de distribuir sem praticamente nenhum custo. Sim. Então você chegou e teve uma distribuição e os interesses estão cada vez sendo isolados e cada um está caminhando para dentro de uma plataforma, dentro de uma bolha de informação. Ele começa a se isolar dentro de um determinado contexto, de alguma coisa que faz ele ficar envolvido. O coração dele começa a ficar cada vez mais forte. Como você hoje não tem aquele coração dentro de uma novela, como aconteceu no passado, agora você tem uma informação, que é um grupo, uma comunidade envolvida em cima de um determinado assunto, que não é tão grande como era a Globo, mas a paixão é muito superior. E isso é um fenômeno muito interessante, porque, na verdade, a autonomia sobre o consumo de conteúdo está muito mais na nossa mão. A gente decide o que a gente quer consumir. E isso tem um efeito bastante preocupante para o mercado, porque, antigamente, as grandes marcas investiam milhares de reais, milhões em campanhas, e as pessoas assistiam isso, porque a TV era um canal de comunicação e as pessoas eram obrigadas a assistir isso. E o que acontece hoje é que qualquer grande marca faz uma baita de uma campanha, contrata uma personalidade, faz uma produção cinematográfica e bota para rodar no YouTube. E daí todo mundo que está aqui fica ansioso pelos 5 segundos para pular anúncio.
E aí a mídia não é entregue, ou seja, a mídia, o anúncio está sendo pulado na ponta. E isso é muito preocupante, porque as marcas precisam começar a entender que elas precisam contornar esse comportamento. Essa decisão está na nossa mão. Você pegava assistindo uma novela, agora passa coisa, começa a passar propaganda, pega o celular, abre o Facebook, começa a responder, responde o WhatsApp, esqueceu da novela, vai lá resolver as coisas. Ou você Não está tem mais assistindo e essa não tem forma. mais isso. Falando, não cortando, mas complementando, tá? Desculpa, tu estava Não. terminando o raciocínio. Mas ficou muito claro no início, vocês pegaram a questão do, cara, pular, o skip, né? Pular advertising, evitar propaganda. Hoje em dia se tem tanta essa autonomia do usuário, como de fato tem, né? Que eu controlo o que eu quero ver e principalmente o que eu não quero ver. Como é que as marcas, as empresas lidam com essa total autonomia do dizer não para propaganda e dizer sim para conteúdos que eu quero? É uma mudança de estratégia, na verdade, né? Nós queremos ouvir boas histórias. A gente quer estar conectados com conteúdos que ou sejam úteis para nós, profissionalmente ou pessoalmente, ou que nos entretenham. Quando a gente quer ter um momento lá para espairecer, a gente vai assistir alguma coisa para estar entretido. A gente sabe que tem tanto conteúdo que a gente não quer mais perder esse tempo vendo aquilo que a gente não quer. E, basicamente, as marcas precisam entender que é o momento de trabalhar para que a mídia, para que a propaganda esteja embarcada no conteúdo. Ou seja, para que a propaganda faça parte do contexto do conteúdo que está sendo distribuído. Sim, a propaganda, você tem uma dificuldade tão séria hoje de chegar e fazer a propaganda ficar totalmente fora do contexto do produto de mídia que está sendo gerada, que o processo está caminhando para um processo de integração. Você está chegando e fazendo a mídia já com enfoques relacionados ao produto que está sendo produzido. Só que, ao mesmo tempo, você precisa defender essa autenticidade. Você não precisa destruir, não pode destruir o teu produto que você está de mídia que você está fazendo, porque a relação fica ruim. Sim. Então, a estratégia é você chegar e desenvolver uma estratégia de entrega de valor com base em conteúdo. Você tem que gerar muito valor, do seu ponto de vista de conteúdo, para ganhar a autorização da tua audiência, para, eventualmente, de vez em quando, fazer uma apresentação de alguma informação relacionada ao produto que você está querendo vender. Porque a ideia é que você gere tanto valor para o outro lado, que para a pessoa que está no outro lado perceba que pequenos anúncios, pequenas informações relacionadas, envolvidas naquela relação, ficam justas, porque ele está devendo, vamos dizer assim, né, Sim, do ponto de vista é de como conquistar a confiança de alguém. Você conquistou, você criou aquele vínculo e aí há essa abertura para você mostrar. E a gente tem falado bastante de marcas aqui, mas isso vale muito para marcas pessoais também, para quem é profissional e quer atuar com o seu próprio nome, com a sua própria marca pessoal. E antes a gente falava, Jimmy, e Ferrari no início ali das mudanças, né? Muitas aconteceram visivelmente, outras tantas estão acontecendo. Mas diante desse tópico específico do conteúdo, que a gente também acredita que mudou, o que vem a ser o conteúdo hoje? O conteúdo ele passa muito por uma brincadeira que a gente tem na Raise Hands, né, de mostrar a cozinha, de mostrar os bastidores. Né? Então, vou citar um exemplo para vocês. Se a gente pega um florista, por exemplo, né, normalmente o conteúdo de um profissional que trabalha com flores é uma foto do buquê pronto lá no feed do Instagram, lindo, maravilhoso, repleto de filtros. Só que, na verdade, esse conteúdo não necessariamente conta uma história, esse conteúdo não envolve as pessoas. A gente precisa também contar o como. Então, o conteúdo, que é o mostrar a cozinha, ele passa a ser a trajetória, a narrativa. Então, passa a ser o florista mostrando o momento que ele escolhe as flores, como ele combina o celofane com o buquê, o arranjo dele, qual é a fita que ele escolhe, como é que ele finaliza isso, e aí ele sorrindo do lado do buquê pronto. Né? O que é interessante é uma coisa que é única, é uma coisa que te chama atenção. Você fica, quando a coisa é igual, assim, todas as flores são idênticas, todos os arranjos de flores são idênticos, qualquer concorrente pode oferecer o mesmo arranjo de flor, você não tem mais identidade, você percebe que lá é um mar de coisas idênticas. Então, você precisa buscar uma maneira de fazer aquele processo ficar único. E o processo único que você faz o teu trabalho é uma coisa que chama atenção. Então, naturalmente, apresentar a cozinha é o primeiro elemento que você deveria descobrir para fazer uma construção de audiência. É você descobrir essa linguagem que você tem que achar dentro de você mesmo, que marca o que você está construindo e mudando o mundo através do seu trabalho. Né? E para conseguir alcançar esse estágio, é preciso mudar uma chave, né, na cabeça, no sentido de, cara, eu não preciso me preparar para produzir conteúdo.
Eu não preciso estar no momento tal, estar no dia tal. Isso aqui é conteúdo. Isso aqui que está acontecendo agora aqui é um conteúdo e essa foto pode ir para o feed. Eu não preparei nada, eu não me reposicionei, eu não pedi para ninguém ficar do jeito certo. O jeito certo é o que está acontecendo. Quando você muda essa chave, né, na tua forma de enxergar a produção de conteúdo, você aí então está pronto para mostrar a cozinha e para buscar essa diferenciação. Sim, o processo da cozinha é o elemento mais rápido para você chegar no processo de construção da audiência. Naturalmente, a audiência vai dar os feedbacks. A gente pode chegar e tentar fazer alguns planos, fazer pesquisas e coisas parecidas para tentar descobrir o que essa audiência está buscando, mas você fazer esse processo, ser uma conversa entre você e a comunidade que você está construindo, acho que é o elemento mais importante, com certeza, é o elemento mais importante que você precisa trabalhar, de entregar um pouco de valor, verificar o feedback e começar a trabalhar essa construção de valor para aquela audiência que você está construindo. E esse conteúdo que vocês se referem, ele atrai de que maneira as pessoas, né? Como é que ele atrai, faz essa atração? Na verdade, naturalmente, você vai começar a criar o seu próprio grupo de audiência, né? O Ferrari bem citou a questão da cauda longa, como tem sido criadas bolhas de interesses, né? Naturalmente, as pessoas elas vão te encontrar a partir do teu conteúdo, né? E isso vai começar a formar uma audiência. Então, a visão de audiência que a gente tinha até pouco tempo era a audiência de massa. É todo mundo assistindo a mesma coisa que é o que tem, que é o canal X da televisão. Hoje, cada um escolhe o que quer assistir. Então, a audiência está muito mais nichada, está muito mais segmentada. Quando você começa a produzir o teu conteúdo autêntico, seja o que for, você não precisa ser um florista, pode ser qualquer outra coisa, você começa a fazer com que as pessoas se sintam atraídas pela forma como você está produzindo aquele conteúdo, e aí você começa a constituir o seu próprio conceito de audiência. E é importante a visão de ser único, né? De você ser o primeiro, ou ser o único, ou particular, aquele que só faz daquele jeito, para você chegar e defender aquela audiência. Hoje, como a cauda está sendo formada, um monte de pequenos nichos estão disponíveis para ser ocupados, mas é difícil ser um segundo num pequeno nicho. Então, você chegar e rapidamente conseguir localizar o seu nicho, trabalhar e construir uma comunidade em cima daquele nicho, é extremamente importante. É a tua capacidade de fazer o teu brand crescer e não precisar depender de brands de mídias de terceiros para poder fazer a exposição. Exatamente. Até tem um gancho legal que, na verdade, a proposição do marketing de audiência é você ser capaz de produzir a sua própria audiência e de você não depender de um outro meio, né? A gente tem hoje formas de gerar audiência para uma marca ou para alguém. Você pode comprar mídia paga, você pode utilizar da influência de influenciadores, a visibilidade deles, você pode colocar um anúncio num veículo, mas o que o conteúdo propõe é que você mesmo consegue criar o seu próprio público. Você vai deixar de depender de outra audiência. E falando em audiência, cara, eu estou batendo essa bola aqui, vou incomodando, vou vai em indo frente junto no papo. Falando especificamente de audiência e tentando pensar uma construção dessa audiência, uma sequência lógica da construção dessa audiência. O que viria depois? Por exemplo, vou pegar o teu exemplo do florista. O que vem depois que este florista ou algum outro business consegue conquistar ou começa a conquistar essa audiência? Qual seria o próximo passo? Pensando em passos, assim, né, o primeiro passo é você começar a produzir conteúdo. Você olhar para você e dizer o que tem em volta de mim que é conteúdo. Eu já digo que é tudo. Então, comece a enxergar e entender isso. Depois disso, esse conteúdo começa a gerar essa audiência. E aí, o que vem depois da audiência é o que todo profissional hoje que quer ter um posicionamento digital deveria almejar como objeto de desejo, que é ter a sua própria comunidade, né? A comunidade ela acontece a partir do momento em que a audiência começa a interagir entre ela e com você, né? Então, a partir do momento que esse potencial florista, né, criou um conteúdo e embaixo dele acontece essa discussão sobre aquela temática que ele está propondo, você tem uma comunidade criada e a comunidade ela vai estar engajada, ela vai te gerar outras oportunidades, ela vai ser o público que vai estar ali esperando para se relacionar com você. A gente tem uma visão de que você precisa chegar e conquistar a atenção através da forma única que você está fazendo. Essa atenção continuamente vai chegar e fazer você entrar dentro de uma audiência, e essa audiência, no processo que está sendo construído, vai chegar e fabricar a tua comunidade através do engajamento. Então, a tua evolução é você rapidamente conseguir descobrir a maneira de conquistar as atenções das pessoas, fazer o processo da audiência ser desenvolvido, para que logo aconteça a comunidade, aquelas pessoas envolvidas com a tua comunicação.
Exatamente. O que a gente ouve muito, caras, é o como, né? Acho que vocês já pincelaram aqui um pouco, assim, o como eu faço isso. E é o que a gente vê, a gente trabalha com comunicação, muitas vezes quando a gente chega com algumas ideias novas, ou propostas novas, ou alguma ressignificação do problema, a gente ouve muito o como no nosso dia a dia, né? Às vezes até de clientes mais céticos, assim, tá, ok, entendi, gostei, mas na prática, como? Como é que, qual seria essa lógica, né? Para o florista, né? Sim. Florista aqui sentado perguntando, tá, e agora, como é que eu faço isso aí? Sim, tem um procedimento técnico para isso, né? Você tem que enxergar que você precisa partir de um conteúdo principal. Então, pegando o exemplo do florista, você pode produzir um conteúdo principal falando sobre 12 aplicações de rosas em buquês, né? E você produziu lá um vídeo para o YouTube falando sobre isso, explicando isso, de meia hora, digamos assim. Esse conteúdo principal que você produziu, normalmente ele pode ficar guardado numa plataforma mais robusta de vídeo, como o YouTube, e a partir de lá você vai extrair, você vai desdobrar esse conteúdo, né? Se a gente pensar pela lógica normal de produção de conteúdo, você produziria esse vídeo, colocaria lá no YouTube, colocaria a descrição, hashtags ali para ranquear o teu vídeo, e aí você postaria esse link 1, 2, até 3 vezes nas tuas redes sociais. Não faria mais do que isso, porque você pensaria, pô, o pessoal já viu isso, tá todo mundo enjoado de ver esse mesmo vídeo, não vou postar de novo. Só que o que acontece é que esse conteúdo ele é desperdiçado quando você utiliza ele dessa forma. Então, a lógica para você desdobrar isso é basicamente você tirar desse conteúdo principal, que a gente chama de long form, pequenos trechos que façam sentido, que sejam microconteúdos, e a partir disso, distribuir isso nos teus canais. Desse mesmo vídeo podem sair, sei lá, se ele falou de 12 aplicações de rosas, podem sair 12 microvídeos sobre cada uma dessas aplicações. Você pode pegar o áudio desse vídeo do YouTube e isso virar um podcast. Você pode produzir um texto a partir disso. A atenção, você captura a atenção através de um conteúdo direto, curto, de que faz envolvimento. Então, você precisa buscar uma maneira de passar, de repente, em 1 e 2 minutos, no máximo, algum conteúdo que faça a pessoa entregar aquela atenção para você. O long form, o conteúdo mais longo, por exemplo, um vídeo, um artigo do blog, uma coisa assim, é muito mais difícil você chegar e conquistar a atenção através dele. É mais natural que você chegue e já consiga fazer esse conteúdo ser consumido apenas já nas pessoas que estão dentro da tua audiência. Então, o ideal, nesse ponto de vista, é realmente fazer essa estratégia. Você chegar e focar em produzir conteúdos de long form, de conteúdo de... Como é que é? Long form seria... Conteúdos mais longos, conteúdos longos, tudo bem. De mais ou menos meia hora. Exato. Ou então, assim. exatamente, você aproveita o teu tempo, chegar aí para produzir esse conteúdo, você chega e gasta uma hora com câmera, com microfone, ou o que seja, o que for necessário para você produzir esse conteúdo, e depois tenta descobrir uma estratégia de picar ele o máximo possível e aí inundar a tua rede social com pequenos insights, pequenas ideias, com aquele microconteúdo fazendo que aquela atenção seja absorvida. Isso. E aí você traz essas pessoas para dentro das tuas estratégias de redes sociais, de blog, o que seja, de uma maneira que a pessoa comece a sentir falta daquele conteúdo. Ele tem que aquele negócio está envolvido o tempo todo. Sim. Você, na hora que a pessoa está sentindo falta, ela é a tua audiência. Então, se ela aperta o sininho no YouTube, vai fazer o diabo para poder chegar e perceber aquele valor que você está entregando através dessa estratégia de conteúdo. E como na prática produzir conteúdo, né? Vocês podem estar se perguntando, vocês agora estão dentro de um long form, né? A gente está gravando, está captando conteúdo. Isso é meta, né? Isso é um processo meio meta. Isso, o áudio está sendo captado e isso é um long form. Esse evento todo vai para o YouTube e vai se transformar em microconteúdos para envolver uma audiência. Aí Desculpa, Jimmy, de novo te interromper, desculpa. Seria uma otimização, uma lógica de otimizar um conteúdo já criado. Exatamente, e daí essa a ideia. Então, isso aqui vai virar uma dezena de microconteúdos distribuídos em redes sociais com pequenos pontos relevantes. E o long form vai estar sempre lá. A estratégia é ser um mecanismo simples, com pouco recurso, não perfeição tecnológica, assim, perfeição de iluminação, não precisa ser necessariamente perfeito, mas a ideia é que seja barato, fácil, rápido e que gere conteúdo com volume.
para chegar e consiga trazer atenção e defender a tua audiência. Isso. E também uma segunda pergunta que vocês podem estar se fazendo é, beleza, eles estão produzindo long form com 3, 4 câmeras, uma mesa de som, um microfone. Você não necessariamente precisa ter uma estrutura completa para produzir conteúdo, né? Eu já produzi vários long forms só com o celular, como eu mostrei para vocês. Às vezes o próprio fone do celular utilizando como microfone e pronto, você grava o seu vídeo longo e joga para o YouTube. Você vai cumprir a estratégia do mesmo jeito. Depois, ao longo do tempo, você vai ter oportunidade de aprimorar a qualidade do conteúdo. E, caras, de repente, só para a gente já chegando mais ao fim, eu estou falando isso por causa do time, tá? A gente tem perguntas. Uma pergunta que muitos clientes normalmente fazem para a gente que trabalha em comunicação, assim, tá? Como é que eu ganho dinheiro com isso, né? Como é que eu viro a chave, né? Porque a gente fala de produção de conteúdo, mas pensando mais na questão de negócio, né? Vamos de novo voltar ao exemplo, já que a gente está trazendo ele desde o início, do florista, tá? Como é que o florista que começou a investir mais em conteúdo long form, conteúdo maior, fatiar esse conteúdo para ter uma otimização, como é que ele consegue gerar mais negócio com esse conteúdo? Perfeito. O ideal, seja você um profissional autônomo ou uma marca, é você enxergar o teu negócio sob 2 pontos de vista, né? Um braço de produto, que é aquilo que você vende efetivamente, seja o que for, e um braço de conteúdo, um braço de mídia, né? Nessa área de mídia, você vai executar essa estratégia de long form, microconteúdos, de produzir conteúdos de valor para envolver a tua audiência. Na verdade, a empresa tem 2 braços de geração de valor, né? Isso. Ela gera valor de forma de conteúdos e gera valor através do produto que está sendo entregue. Exatamente. Então, ela passa a misturar um pouco um papel que uma rede de televisão, por exemplo, faria, junto com o anunciante daquela televisão estaria fazendo. Ela estaria juntando as 2 coisas para chegar e fazer uma operação casada do produto que está sendo desenvolvido com a estratégia de mídia que ela está executando. Exatamente. E você pode levar essas estratégias em paralelo. Então, essa produção de conteúdo do florista, para falar especificamente, vai envolver pessoas, vai gerar uma audiência de pessoas que querem conhecer sobre flores, de pessoas que potencialmente querem saber como flores podem estar mais presentes na sua vida, ou como flores podem estar presentes numa festa ou em alguma necessidade que a pessoa venha a ter. E isso vai começando a abrir uma oportunidade de criar um conhecimento, uma percepção de marca na cabeça dessa audiência de que você é uma autoridade em flores. Então, a pessoa, quando ela for buscar por flores, ela naturalmente vai caminhar na sua direção. Então, você está fazendo com que o conteúdo crie o espaço, o ambiente, para que depois o negócio, para que depois a venda aconteça, né, de forma natural. Caras, bem legal. Eu tô sendo cara chato porque eu tô com o relógio aqui, tá? A gente poderia abrir, de repente, para perguntas, já que a gente não tem ninguém mais depois de vocês, mas se a gente quiser também fazer uma pergunta, o Gabi tá aqui ainda, né? Eu acho que tá ali, o Gabriel tá ali. Tá aí, Não sei se o Alexandre ainda tá. Tá aqui também. Fechou. Então tá. Perguntas para todos abertas. Fazer perguntas, eu já fiz as minhas. Daqui a pouco, se o pessoal quiser perguntar um pouquinho mais para essa dupla aí, sobre como gerar mais valor através do conteúdo, como crescer com a audiência, ou se vocês têm algum fechamento. Eu acho que assim, enquanto o pessoal pensa aí nessa questão das perguntas, realmente a mensagem que eu acho que é importante deixar, né, que você pode pensar agora, né, quantas oportunidades de conteúdo passaram na tua vida na última hora, no último dia, na última semana, no último mês, e que talvez você não tenha aproveitado. E todas essas oportunidades de conteúdo poderiam ter sido pontos de contato que gerariam negócios. Então, eu acho que essa é a mensagem, né? De começar a produzir conteúdo para ontem. Então, eu tenho uma última. Só completando, talvez, o outro ponto é que a gente tem as redes sociais, a gente começa a verificar aquele negócio, pô, todo mundo ali fazendo postagem na rede social, tentando vender uma imagem de que a vida dele é perfeita e coisa parecida. Assim, isso parece sem sentido, é uma coisa inócua, que é só para a vaidade das pessoas. E, na realidade, o que as redes sociais estão fazendo, na realidade, é fabricar uma nova plataforma de mídia. Eles estão fabricando um processo de você ter a construção da tua marca pessoal ou da tua marca da tua empresa e utilizar aquele espaço que eles estão fabricando para crescer você e a própria rede social, obviamente. A rede social não está trabalhando de graça ali. Sim, exatamente. Você acaba, na verdade, fazendo com que a própria rede social tenha interesse em distribuir mais o teu conteúdo, né?
por conta desse volume. Caras, então, só para fechar e da gente poder ir para o chopp, para cerveja, não sei quem chegou por último aí e não soube dessa informação. A gente tem chopp, a gente vai ter comida ali. E antes de eu passar a pergunta para vocês, uma coisa aproveitando aqui. Cara, aproveitem para fazer um network, assim, porque a gente vê muito a balela do network, sempre é falado, né? O evento do network. E às vezes a gente não vê as pessoas conversando, então vão lá, enche o saco do Gabi, como é que tu pode me dar um teste, hein, Gabi, dessa tua plataforma? Gabriel aí? tá ali, tá? Alexandre, distribui os ingressos das festas. Pessoal, enche o saco desses aqui depois. Tá a Fábia aqui, que é do comercial da Raise Hands também, entre em contato com ela. Isso. Tem pessoal aqui de produtora de vídeo, de designer, de agência, conversem e façam um negócio. Alguém quer o microfone para fazer algum comentário? Levanta a mão aí, por favor. Uma pergunta? Não. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu sinto que muito dos desafios que a gente tem como criador de conteúdo também é criar uma identificação do próprio público com a marca ou até com o que tu está querendo trazer ali. Eu queria saber de vocês, assim, como que vocês estudam o público de vocês para poder fazer esse conteúdo, geralmente, encaixar com o que as pessoas querem ver, entende? Que elas se identifiquem de verdade com a marca ou com o que tu está querendo trazer ali com o teu produto. Desculpa o teu nome? Maurício, valeu pela pergunta, muito pertinente. Eu, fazendo alguns testes e produzindo conteúdo para a internet em diferentes oportunidades, eu estou chegando ao entendimento que não é algo categórico, mas eu acho que é um caminho. Que, na verdade, não é você que acha o conteúdo que as pessoas querem, as pessoas é que acham o conteúdo que você produz. Então, se você olhar o teu conteúdo a partir da tua ótica, de dizer, cara, eu curto produzir esse conteúdo, a minha narrativa é essa, o meu posicionamento é esse. Naturalmente, as pessoas que têm interesse por isso, elas vão se aproximar. Quando a gente começa a conquistar a audiência, né, a ter algum canal que vai crescendo, a gente começa a ter uma vontade de dizer, cara, o que eu vou fazer para agradar esse cara que está aqui, para fazer com que ele se engaje, para fazer com que ele comente. E eu estou chegando à conclusão que, na verdade, isso não é possível. O que você tem que fazer é seguir uma linha coerente de conteúdo e, naturalmente, a audiência, a comunidade que vai se criar no teu entorno é quem curte o Maurício, o jeito que ele fala e o que ele tem para dizer, a história que ele tem para contar. Deixa eu só completar aqui o ponto, é que você não sabe, não tem uma resposta clara, não existe uma ciência do processo. O que faz um conteúdo ficar viral? Você não tem como fazer isso, entendeu? O processo acontece, você não tem controle sobre isso. Quem determina isso é a tua audiência, o público que está ali envolvido, né? A tua audiência vai estar dando esse feedback. O ponto é que você precisa aumentar o máximo possível a capacidade de expor de diferentes maneiras a forma que você está construindo o teu produto, o teu negócio, o que está fazendo, até descobrir onde é que a atração está acontecendo. Então, tem que fazer apostas, atentar em várias direções diferentes e até verificar onde é que esse processo está acontecendo. Não dá para ter certeza se o processo é o teu público que vai dizer, não é você, é o público que vai dizer, eu quero consumir isso. Assim, em suma, né, indo nessa linha, não tenta adequar o teu conteúdo ao público. Produza o teu conteúdo que o público que gostar dele vai vir. A nossa aposta é que você deve começar com a cozinha, tentando mostrar o máximo possível como é que faz as coisas, porque isso vai dar o primeiro processo de aprendizado. E a autenticidade é uma chave principal para você atrair a atenção das pessoas, mostrar o que ninguém está mostrando. Alguém? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Bruno. Eu empreendo na área de marketing digital há pouco tempo, sou iniciante na área, venho também da parte de comunicação. E a minha pergunta é o seguinte, o algoritmo hoje das redes sociais, YouTube, ele limita muito hoje a questão do tráfego. Então, a minha pergunta é o seguinte, né? Isso, claro, a gente sabe que essa consciência da rede social é para as pessoas, para as marcas, elas terem mais, criarem mais valor, cada vez mais valor, para o seu conteúdo, para as suas pessoas, né, para o seu nicho, para o seu público. Então, a minha pergunta é no sentido de que o que a gente tem que trazer de benefício, que a gente achar que de benéfico tem nessa questão da limitação do algoritmo para dentro do conteúdo, porque hoje eu posso pensar muito bem, dentro dessa limitação vai ficar só os bons, só o tráfego pago, só quem realmente conseguir atingir o seu êxito dentro do seu nicho. Então, o que a gente pode trazer de bom dentro dessa limitação do algoritmo, que cada vez mais vai ser mais pertinente nessa questão toda da criação de valor das marcas para o público?
Então, assim, eu acho que talvez o Ferrari também queira complementar, mas a minha visão ela é a seguinte: vamos pensar a concepção de rede social, né? Toda rede social, quando começou a onda de um ambiente virtual para você se relacionar com pessoas, todo mundo via tudo que seguia. Então, se eu tinha pessoas como amigos, eu curtia coisas, eu via tudo que essas coisas postavam e que essas pessoas postavam. Só que a engenharia da rede social precisou caminhar para um sentido de classificar o conteúdo. Porque começou a ter tanto volume de conteúdo que, se a gente visse tudo que a gente segue, o nosso feed ia passar assim, ó, tipo a 700 km por hora. A gente não ia ter tempo de consumir todo esse conteúdo. Então, a estratégia de algoritmo foi justamente para você conseguir entregar o conteúdo que é mais relevante para aquela pessoa. E o que isso faz acontecer é uma série de fatores. Tempo de postagem, que tipo de interações aquela pessoa e o comportamento dela tem nas redes sociais, com o que ela interage. Então, essa forma de distribuir conteúdo, tecnicamente falando, é algo que está dado. A gente não tem controle sobre isso. Mas a gente tem técnicas, a gente tem forma para contornar isso. E quando você constrói uma lógica de conteúdo a partir da concepção de marketing de audiência, que você começa a produzir um volume grande de conteúdo, você, na verdade, você obriga o algoritmo a entregar o teu conteúdo. Porque se você faz um post a cada 2 dias, por exemplo, você vai ficar nesse filtro de classificação. Agora, se você empurra 5 posts no dia para a tua rede social, alguma coisa ela vai ter que entregar. E aí você vai começar a ter mais interações, e essas interações vão fazer com que o algoritmo entenda que o teu conteúdo é mais relevante. E aí o teu alcance vai aumentar ainda mais, e aí isso fica num ciclo de crescimento. É por isso que o volume de produção de conteúdo ele empurra o teu alcance, né? Então, esse é um dos principais caminhos. O ponto, eu acho, da questão do algoritmo é que o algoritmo... Então, uma das estratégias seria a intensidade de conteúdo. Também, frequência e consistência. Também por tentativa, para chegar a testar diferentes maneiras de comunicar. Mas eu acho que o ponto mais relevante é entender que o algoritmo está representando o que o consumidor da rede social, aquela pessoa que está consumindo lá dentro, está querendo escutar. Ele está ali... o algoritmo está implementando aquele mecanismo simplesmente para fazer uma defesa daquele consumidor de conteúdo. Então, o ponto de vista é que você não deve fabricar conteúdo para você deve fabricar conteúdo para o público. E se você produzir um conteúdo para o teu público e o público está consumindo aquela informação, o Facebook, ou a rede social, ela vai chegar e trabalhar a teu favor. Então, o ponto é o seguinte: se tu entrega valor para o teu cliente, o Facebook vai querer fazer aquele conteúdo crescer. Então, o ponto é você chegar e mudar essa percepção do que o teu objetivo não é empurrar conteúdo. O teu objetivo é fazer o conteúdo ser quisto, é a pessoa querer consumir. Isso, exatamente. E frequência tem muito a ver com isso. O YouTube tem valorizado muito essa frequência, né? Sim. Do YouTube. Sim. Não, na verdade, eu quero Pode falar. pelo menos no meu Instagram. Como é melhor a voz sem microfone? Às vezes eu coloco o que eu quero, mas num formato onde as pessoas não se obriguem, mas gostem de interagir, então que marquem alguma coisa, que gere comentário. Eu acho que isso gera bastante engajamento. Sim, Então eu coloco um vídeo que tenha um super impacto, mas o comentário embaixo tem muito mais a ver comigo, eu não deixo de sair da minha linha, mas tento de alguma forma manipular um pouco para que as pessoas... É tentar uma maneira de vencer o algoritmo. O algoritmo, um dos elementos que ele utiliza é verificar que o engajamento está acontecendo naquele conteúdo. Assim, mas assim, o ponto é que você chega a levar uma audiência para um processo de comunidade, quando as pessoas estão engajadas, isso é natural. Quando você faz uma coisa que está tentando manipular, tipo assim, por favor, todo mundo comente aqui embaixo para o meu artigo ficar aparecendo, ou coisa aparecendo, eu entendi. Mas assim, o ponto é que eu quero dizer é o seguinte, é que você está pensando sobre, não do ponto de vista de agradar o teu valor ao teu cliente, ou de agradar o teu cliente. O cliente, no caso, quem é o consumidor do conteúdo, né? Agora, se você chega, isso é natural, a rede social vai querer fazer o negócio crescer. Isso, e isso que você falou é perfeito, porque é uma forma de você deixar a porta aberta, né? Não adianta você falar assim, cara, eu quero interação, ninguém me responde, ninguém comenta, ninguém faz nada. É claro, você não produz um conteúdo que deixa essa porta aberta. Então, usa as ferramentas de quiz, de interação, de enquete, tudo que tiver disponível, de perguntas que tiver disponível, usa, porque a rede social vai querer valorizar e vai querer fazer com que as pessoas interajam. Bacana. E falando tanto em conteúdo, esse conteúdo vai estar onde, Jimmy Ferrari?
esse conteúdo, todos os nossos conteúdos, na verdade, né, estão disponíveis em Soul Raise Hands no Instagram e também no YouTube, pesquisando por Raise Hands, tudo junto. Você encontra os nossos long forms e também no Spotify, na Apple Podcasts, no iTunes, né, você encontra também os nossos conteúdos em áudio. Vou passar então a palavrinha aqui para a Fábio. Boa noite a todos. É um prazer recebê-los. Eu quero fazer um convite a vocês que nesse momento do network vocês realmente se abram, quebrem os paradigmas e aproveitem e vivam essa experiência. Tá? Nós estamos aqui, cada um tem uma história para contar, cada um tem uma vivência, né? Os erros e os acertos. Então, que seja realmente uma troca enriquecedora, que possamos fazer desse momento uma verdadeira experiência da comunicação, né? E que estejam todos aqui abertos a isso. Quero agradecer. Vai liberar comida? Oi? Vai liberar comida? Você quer falar mais alguma coisa? É por isso que você está falando isso. Né? Mas que realmente seja o início, aí, um marco para a mudança na forma de se comunicar, na abertura para nós identificarmos realmente, né, o que dá certo e o que dá errado, que afinal de contas, todos os dias nós estamos aprendendo, errando e acertando, e que possamos não mais temer em falar quando falhamos, né? E porque normalmente nós estamos acostumados a só falar os nossos acertos, mas o quanto nós aprendemos com os nossos erros, o quanto amadurecemos, né? E quão enriquecedor é mudar a forma de ver as coisas. Então, assim, que realmente vocês estejam aqui se sentindo à vontade, né, para explorar isso mais e mais. É isso aí. Obrigada.